Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a aposentadoria na magistratura. Qual o momento de começar a planejar a saída e quais são as lições de quem sai sobre o futuro do judiciário. O nosso entrevistado é o desembargador José Antônio Braga, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se aposentou recentemente, no dia 1º de abril deste ano. Doutor Braga, então falando há pouco sobre as lições, a experiência que o senhor teve de 24 anos na magistratura, no judiciário, como é que o senhor vê essa questão do excesso de recursos? Porque o judiciário paga conta pela morosidade dos processos, lentidão dos processos, mas parece que o grande vilão seriam os recursos protelatórios. Como é que o senhor avalia isso? Olha, há recursos que realmente são protelatórios, outros são necessários para corrigir ou o andamento processual ou a própria decisão. Mas há situações em que nós temos experiência e podemos dizer que muita coisa se pode resolver sem recursos e com praticidade. Quando eu estive, inclusive, em Belo Horizonte, e para isso eu posso invocar todas as comarcas pelas quais eu passei, em muitas situações, eu fui ao local. Então é a chamada vistoria judicial. O juiz novo, o juiz comprometido, que queira ir por essa trilha, ele verá que tem muitas situações que ele pode dispensar perfeitamente perícias de engenharia, perícias contábeis, perícias de toda ordem, que às vezes dão aso a uma série de recursos, discussões, e você vai ao local. Tem que sair do gabinete e sentir o conflito. Exatamente. Vou dar um pequeno testemunho. Comarca de Bonfim, minha primeira comarca. Briga de 2 idosos por causa de uma quantidade de água. Você imagina uma senhora de 75 com um senhor de 80 vizinhos, brigando. Seca. A água diminui. Aquele homem foi e pôs a água toda para ele, bastando colocar uma pequena pedra. O juiz ouviu um e outro e falou, vamos ao local. Então ele tirou o terno, a gravata, e eu tinha um macacão de posto de gasolina. Com uma bota, fui por aquele pasto. Chegando, desistiu da condição de magistrado, tirou a toga, eu né? ainda lembro que eu avisei os senhores advogados, coloquem uma roupa simples, porque há carrapicho, há maneira de pisar também no brejo. E eles foram de terno, e não foi outra deles atolarem, né, de terno. E chegamos lá, foi possível perceber. Então, uma pequena mudança naquela pedra dividiu a água que faltava para um e que era em excesso para outro. Ao final não houve nem vencidos nem vencedores, um entendimento. Esse espírito de pacificação me lembra muito a experiência do juiz de paz, que acho que não existe mais, ou está um pouco meio esquecido, né? No Taquaril, aqui também em Belo Horizonte, comadres, vizinhas, por causa de uma pequena janela, fui. O resultado foi tão fácil que na semana seguinte havia bolo de laranja, havia bolo de coco e a gente tinha acabado de almoçar, veja só a situação das estagiárias que estavam comigo e falando, nós não podemos mais acompanhar o senhor porque tudo termina em bolo, em Coca-Cola depois do almoço. Compromete aí. Então, você pode fazer justiça sem precisar de recursos, você tem que ser presencial. E na segunda instância também, é muito interessante, eu tive a oportunidade de fazer audiência, eu também, o desembargador Osmando Almeida, que também se aposentou recentemente, fez. Nós temos que passar a fazer esse tipo de aproximação das pessoas, porque aí os recursos morrem quando a gente... Nem há recurso nesse caso. E a gente percebe quando a vontade das partes é compor, e ali está em jogo apenas o interesse profissional em termos de honorários. Então a gente separa. Isso acha que existe, podemos dizer que, seria exagero dizer que existe uma indústria de recursos? Há uma indústria de recursos na medida em que qualquer pequena insatisfação gere para o advogado ou para o procurador uma pequena perda, que às vezes a frente vai compor. Ou, às vezes, o comprometimento para não ter uma solução para aquele caso, para adiar. Ou seja, o problema não passa em cima das partes, é do advogado. O senhor acredita que o ministro Peluso
atual presidente do Supremo Tribunal Federal, vai ter sucesso na sua proposta de PEC de recursos, reduzir os recursos? Eu acredito que sim. Agora, o grande mote é o que o Tribunal de Minas está fazendo. Conciliar é legal. Por quê? É uma resposta àquela situação que nós tivemos, que com a separação efetiva das funções da República, Executivo, Legislativo, Judiciário, se deu autonomia financeira e administrativa aos tribunais. E aí foi aquele mote: vamos acessar a jurisdição, ou seja, vamos entrar na justiça tudo que for possível. E convocou a grande massa. Então, a litigância ficou em evidência. E agora chegou num nível tal que conciliar é que é legal. Então, aquilo que se incentivou, agora a resposta é: vamos sentar, vamos conversar, não vamos litigar. Muito bem. Doutor Braga, o senhor aproveitar a experiência, o senhor já foi político, vereador, foi presidente de Câmara Municipal e magistrado por tanto tempo. Como é que o senhor vê essa lei da ficha limpa aí? Há quem reclame que afete o direito de defesa, o transitado e julgado. Como é que o senhor acha, qual o momento que deve ser válida a condenação? Olha, toda condenação de primeira instância, ela sempre passa pelo princípio do contraditório. Há uma acusação, há uma defesa, há riscos de cerceamento, mas de qualquer maneira uma decisão, quando ela é submetida a um colegiado, em que no mínimo 3 juízes de segunda instância, então os desembargadores, vão julgar, a ótica é diferente. Então, se eles confirmam uma condenação ou se eles modificam, ali nós já temos uma certa tranquilidade, que foi mais de um olhar sobre aqueles fatos. E necessariamente não precisaria de Brasília. Então eu entendo que a ficha limpa nessa parte foi um clamor público e que deu um resultado muito grande. Nós não podemos esquecer que nos embates, nas lides políticas, a maldade e algumas doenças... O jogo político. O jogo político e muitas pessoas que são realmente doentes, mentais. Eles provocam situações de denúncia, de montagem de situações que, se uma primeira condenação única pelo juízo chamado singular ocorresse, ali poderia ter uma injustiça, mas na segunda instância não. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre algumas propostas que estão aí de mudança, de fortalecimento do judiciário, como, por exemplo, as associações de magistrados defendem eleições de comando do tribunal com a participação de juízes. E quero que o senhor fale um pouco mais também sobre o futuro do magistrado na aposentadoria. A gente volta em instantes.